Olá, pessoas queridas! No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos ter o prazer, a honra, para mim o privilégio, de conversar com um dos autores mais incríveis do nosso país, que escreveu já mais de 20 livros, ganha sucessivamente prémios de literatura, tem uma particularidade quando termina o jornal da RTP, que é este piscar de olho, e, muito importante, foi correspondente de guerra, tem imensa coisa para partilhar connosco. É um privilégio poder falar hoje com José Rodrigues dos Santos. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio o incrível, maravilhoso José Rodrigues dos Santos. Obrigada, José, por estar connosco. Muitos parabéns por, penso que são 8 prémios consecutivos, prémio 5 estrelas, literatura. É verdade, já tenho uma coleção lá em casa. Que maravilha, uma coleção de estrelas, não é? Antes de começar esta conversa, e já para vos pedir para prepararem o bloco de notas, vou fazer aqui algumas questões que vão ser aqui uma espécie de uma masterclass, e que estão aqui connosco. Subscrevam o nosso canal, ativem as notificações para receber todos os episódios em primeira mão, deixem comentários, sugestões, estamos sempre atentos às vossas intervenções e, muito importante, partilhem o nosso conteúdo para chegarmos mais longe. Hoje temos um convidado muito especial. Eu estou um bocadinho nervosa, mas já vai passar, porque é uma honra para mim conversar com o José Rodrigues dos Santos. Fico mesmo muito, muito feliz com este privilégio. E eu gostava de começar aqui por uma pergunta, uma espécie de uma provocação. Quem é que vem primeiro? O José romancista, vamos falar aqui na parte dos romances, ou o jornalista? Devo dizer que ser romancista nunca esteve nos meus horizontes. Mas foi algo que aconteceu quase por acaso e até um certo modo um spin-off da minha primeira tese de doutoramento. E depois, quando comecei a escrever ficção, gostei muito, porque percebi que pela ficção nós conseguimos contar a verdade de uma maneira mais completa, por várias maneiras, de várias formas, mas eu gosto de dar um exemplo. Por exemplo, nós nas notícias vamos dizer os americanos desembarcaram na Normandia para libertar a França e a Europa e tudo isso. Isso é uma informação que nós obtemos racional. Outra coisa é vermos uma imagem, uma mão que está a tremer, a imagem abre-se e vemos que um soldado americano, é o Tom Hanks, está no barco, de repente a porta do barco abre-se e os camaradas à frente dele começam a ser abatidos a tiro e ele cai na água e depois vai tentar chegar à praia. E estamos a ver o filme do Steven Spielberg, o Saving Private Ryan. E nós estamos com o Tom Hanks na praia. E, através dessa experiência de ficção que é esse filme, compreendemos o que foi o desembarque na Normandia de uma forma mais completa, porque não é só racional, é também emocional, do que através de uma mera informação que eu posso ler num livro de história ou ouvir num noticiário na rádio ou mesmo na televisão. E, portanto, a ficção tem essa capacidade de, se for bem feita e se for bem pesquisada, reconstituir todo um universo e transportar-nos para ele. E, de repente, já não estamos em Portugal, em 2023, estamos nos anos 40 na Normandia, ou estamos na China, ou estamos em Constantinopla, no século XIX, com Carlos Gulbenkian. Quer dizer, é essa a força que a ficção tem e é por isso que eu sou romancista. Que maravilha. E estava a explicar, eu já estava no filme, já estava aí. Tem uma questão aqui, é muito ligar a parte visual, não é? A parte auditiva, as pessoas imaginarem-se na história. E, portanto, o preciosismo com que descreve os personagens obriga aqui a um trabalho de campo. Como é que se consegue conciliar de uma forma o mais tranquila, gerindo bem o stress, estas duas profissões que são tão exigentes, exigem as duas muita preparação? Bom, os seres humanos, nós temos vidas que compartimentamos do ponto de vista metodológico, mas na verdade as coisas só estão compartimentadas na nossa imaginação. O real está todo ligado um ao outro, não é? Nós temos a medicina é uma coisa e a física é outra, mas a medicina resulta da biologia, que resulta da química, que resulta da física. Portanto, no fundo a medicina é a física altamente complexa, digamos assim. Portanto, está tudo ligado, na natureza é assim. Nós é que compartimentalizamos. Os seres humanos é a mesma coisa, nós compartimentalizamos, eu sou jornalista aqui, e aqui sou professor universitário, e ali sou romancista, e aqui sou pai, e ali
e sou marido e não sei o quê. Mas, na verdade, tudo isso está relacionado. Essa compartimentação existe apenas na nossa imaginação, é uma forma de encararmos a realidade. Portanto, tudo se liga. É óbvio que o meu trabalho de jornalista influencia o meu trabalho de romancista e vice-versa, também o meu trabalho académico e também influencia-me enquanto pessoa. Porque eu, quando aprendo uma coisa, por exemplo, a fazer uma pesquisa para um romance, isso vai influenciar o meu trabalho de jornalista, mas também me vai influenciar enquanto pessoa. Portanto, há muitos vasos comunicantes e é impossível compartimentalizar a não ser a nossa imaginação. Maravilha, pronto, para mim é o que eu disse, é ser uma masterclass. Que neste processo de convivência entre o jornalismo e a literatura, quais é que são os maiores desafios e as maiores recompensas, se pudéssemos assim quantificar, caso seja possível? São desafios diferentes, mas complementares. Eu, na verdade, transporto muita coisa da minha experiência académica e da minha experiência jornalística para a minha escrita romanesca. Do ponto de vista da academia, o que eu transporto é, sobretudo, a pesquisa. Às vezes dizem que a minha pesquisa é jornalística. Não é. É uma pesquisa académica. Então, eu procuro conhecer os temas em profundidade, ir à raiz e à causa das coisas mais profunda. Do ponto de vista do jornalismo, a influência vem na escrita. Para um jornalista, quando o leitor lê uma página, sei lá, de uma revista ou de um jornal, ou uma notícia, ou, no caso da televisão, ouve o apresentador falar e não entende o que ele diz, a culpa não é do leitor ou do espectador, a culpa é do jornalista, que não foi suficientemente claro. E, portanto, eu procuro transportar essa ideia para os meus romances. Eu procuro escrever mesmo os temas mais complexos de uma forma transparente. Há escritores que pensam, e é legítimo pensarem, que o importante na literatura é o estilo. E até já ouvi escritores muito famosos dizerem que aquilo tenha uma história é-me irrelevante. O que eu quero é fazer um exercício de estilo. Não é a minha linha. Eu acho que, e é isso que eu vou fazer nos meus romances, eu escrevo de uma forma visual, em que a certa altura a pessoa deixa de estar a ver as letras e passa a ver o que elas dizem. Porque eu acho que escrever é dizer, não é meramente o exercício. O estilo está ao serviço da história. E a história está ao serviço de algo que é muito mais importante, que é exprimir verdades, porque a literatura é sobre a verdade. Utilizamos através de metáforas, as mais variadas, ou exemplos de histórias que contamos, estamos a exprimir verdades profundas. Por exemplo, um dos grandes romances da literatura portuguesa, O Crime de Padre Amaro, do Eça de Queiroz, o Eça de Queiroz, através daquela história do Padre Amaro e da Amélia e tudo isso, ele conta a história proibida do clero em Portugal, que tinham muitas afilhadas e muitas protegidas, que era um tema proibido no século XIX. Exatamente. Portanto, o verdadeiro tema do Crime de Padre Amaro é contar um assunto proibido da sociedade portuguesa e no mundo católico. A literatura serve para isso. E, portanto, eu não concebo a literatura, por exemplo, contar a história o Manel conhece a Maria, mas a mãe da Maria opõe-se que o Manel seja com Maria porque quer que seja o João. Mas depois... Isso não me interessa para nada. Esse tipo de histórias não me interessa para nada. O que me interessa é utilizar a ficção como veículo para entrar, digamos, para explicar o nosso mundo, explicar o universo, explicar a sociedade, explicar a condição humana. Enfim, procurar aquilo que há de verdadeiro na realidade. E existe muito também esta ideia de que não há verdade, é verdade, não é verdade. Não, claro que há verdade. Facto. Pode haver opiniões diferentes. Exatamente. Mas a verdade, ela existe. Existe uma teoria, dessa teoria de que não há verdade, que é uma teoria muito conveniente, porque depois é ela que permite que se faça aquilo que George Orwell denunciou e muito bem no 1984, que é, se não há verdade, eu posso dizer qualquer mentira porque é tudo verdade. Ora, isto não é assim. E, portanto, eu procuro, de facto, através da ficção, exprimir coisas verdadeiras dos mais diversos campos, seja descobertas na física, na biologia, assuntos da política, assuntos da economia, assuntos da história, enfim, eu procuro abordar os mais diversas facetas da experiência humana. Só que por curiosidade, José, se algum dos nossos leitores, seguidores, nosso canal de YouTube do podcast A Descoberta das 5 Estrelas, quisesse hoje começar
por um dos seus romances, qual seria assim? Por onde é que poderia começar? Por que livro? Eu sei que é difícil esta pergunta, mas... O problema dessa questão é que depende dos interesses de cada pessoa. Eu vou-lhe contar uma história que me aconteceu na Feira do Livro. Tinha uma fila de pessoas a pedir um autógrafo e há uma pessoa que me disse assim, olha, adorei o seu romance A Filha do Capitão. O início era um bocado fraco, mas depois o final é extraordinário. Está bem, ok. Ela saiu e a pessoa, literalmente a pessoa seguinte disse, olha, adorei A Filha do Capitão. O início é espetacular. O final... Pois, é relativo, não é? E pronto, eu não consigo dizer, depende dos interesses das pessoas. Se as pessoas se interessam mais por história, se as pessoas se interessam mais por ciência, por filosofia, por política. Por exemplo, se se interessarem por política, obviamente, e por geoestratégia. O último romance, A Mulher do Dragão Vermelho, também a trilogia do Lotus, que aborda a história de 4 personagens, uma portuguesa, uma japonesa, uma chinesa e uma russa, e acompanha através delas a história do século XX e sobre a evolução política nos seus países. Portanto, quem se interessa por isso, estes romances são perfeitos. Se interessa, por exemplo, por ciência, A Fórmula de Deus, que é sobre ciência, a teologia de Lotus é sobre a política, a filosofia política, como é que nos governamos bem, quais são as várias experiências, o que é que elas deram. Essa trilogia teve uma coisa que causou uma grande polémica e provocou agora, aliás, gerou a minha segunda tese de doutoramento, que é as origens marxistas do fascismo, que é um tema absolutamente verdadeiro, no entanto, absolutamente tabu. Não se pode falar nisso. E eu procuro, através dos meus romances, fazer aquilo que essa de Queiroz fez. Mostrar justamente o que não se pode dizer. Porque esse é o trabalho do escritor. Quando Orwell publicou o seu livro, ele foi vilipendiado por fazer. Hoje em dia, toda a gente reconhece que ele apenas exprimiu a verdade, porque sabemos hoje. O escritor tem que estar à frente do seu tempo para mostrar o caminho. E isso faz investigando, compreendendo os temas em profundidade e depois sendo o mais honesto possível a expor as coisas, independentemente das conveniências. Existe aqui uma espécie de uma inquietude, no sentido que está toda a gente acomodado com o que se diz, e eu vou procurar na questão da busca da verdade. Isto é verdade, isto aconteceu, isto é assim. É uma espécie de uma inquietude. Sente isso? Sim, existe uma frase muito interessante, que aliás faz parte da Fórmula de Deus, do Einstein. Ele disse, raffiniert ist Gott, aber scharf ist hier nicht. Isto é, subtil é o Senhor, mas malicioso ele não é. A realidade é muito subtil. Isso ele queria dizer. Isto é uma conversa que ele tem com o biógrafo dele, que era um judeu português, o Abraham Paes, e o Abraham Paes perguntou-lhe o que é que quer dizer com isso. Ele respondeu, Deus, isto é a natureza, é o que eu queria dizer, Deus esconde o seu mistério não por malícia, mas por majestade. Isto é, muitas coisas que nos parecem uma coisa à primeira vista, quando começamos a analisar em profundidade, encontramos o seu contrário. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Será que é a Terra que anda à volta do Sol ou o Sol que anda à volta da Terra? Numa visão superficial, é a Terra que anda à volta do Sol, pois. Ou melhor, é o Sol que anda à volta da Terra, peço desculpa. Pois se de manhã o Sol está ali, ao meio-dia está ali, à tarde está ali, ele está a andar à nossa volta. Analisando em profundidade, acabamos por descobrir que é o contrário. A vida está cheia disto, no sentido da frase de Einstein. Coisas que, à primeira vista, parecem evidentes e de resposta fácil, quando começamos a analisar em profundidade, encontramos o seu contrário. Olha, esta história que acabei de dar das origens marxistas do fascismo. Na superfície é uma coisa, quando começamos a cavar lá a fundo, e começamos a encontrar muitas minhocas que diziam o contrário. É isso o trabalho, a investigação em profundidade é isso, é descobrir o que está para lá das aparências, tal como a aparência de que é o Sol que anda à volta da Terra, quando afinal é o contrário. Ai, acho maravilhoso. Eu estou aqui, assim, meu Deus, que maravilha. Isto implica esta paixão, este entusiasmo pelos fatos históricos, implica uma meticulosa pesquisa, investigação. Como é que equilibramos aqui esta narrativa ficcionada com a precisão histórica? Vamos lá ver, nos meus 2 tipos de romances, eu tenho, os romances históricos é a reconstituição de uma época. Não têm que ser necessariamente personagens ficcionadas. Okay. O Mágico de Auschwitz, por exemplo, as personagens são todas verdadeiras. Num caso mudei nomes, mas a maior parte das personagens que lá estão apresento com os nomes verdadeiros. Por outro lado, os romances que eu chamo de mistério real, são as aventuras de Tomás de Noronha. Passa-se hoje, Tomás de Noronha não existe, é uma ficção. Mas a ideia é, há um mistério lá dentro da história e esse mistério não é um mistério da minha imaginação, é um mistério real. E assim, por exemplo, se o Tomás de Noronha se apaixona por uma rapariga, isso é ficção. Mas se o Tomás de Noronha diz, Einstein disse isto,
isso já não é ficção. Ou foi descoberto aquilo, isso já não é ficção, está a ver? E, portanto, a minha ideia é fazer dos romances, nesse sentido, um ganha-tempo. Não um passa-tempo, mas um ganha-tempo no sentido de que passamos o tempo, divertimos-nos, que queremos ler o que é que acontece a seguir e viramos a página, é um page-turner, mas, ao mesmo tempo, aprendemos coisas verdadeiras. Não estamos apenas a ouvir uma história, algo que nunca aconteceu, nem nunca aconteceu, nem tem qualquer relação com a realidade. Pronto, é essa ideia de ganha-tempo que está presente nos meus romances. E, portanto, quem lê estes romances percebe claramente o que é ficção e o que é que não é ficção. Mas mesmo que haja dúvidas, no final de cada um dos meus romances existe uma nota final em que eu faço uma explicação de todo o aspecto não ficcional da história para as pessoas perceberem e apresento as minhas fontes para claramente as pessoas perceberem. Eu tenho que dizer que tenho muitos leitores que me dizem que quando lê os livros passa pela família toda e no final a família reúne-se e há uma discussão na família sobre o que é que o romance diz. Sim, isso acontece muitas vezes. E, portanto, é isso que eu procuro fazer, é isso que é a essência da minha ficção. E pelo exemplo que nos está a dar, por ter um estilo de escrita que é cativante e envolvente e, portanto, despertar para esse abrir de janela. Gostei tanto disto, que tem à volta a base da ciência, abre uma janela para as pessoas irem à procura de mais. No fundo é isso, porque se a escrita não fosse tão envolvente... Sim, aliás, tenho muitos leitores que me dizem... Até dizem tanta coisa. Dizem que quando estão a ler o meu livro, estão com o Google aberto para ir verificando as coisas que eu estou a dizer, não é? Deixa lá ver se isto realmente... Exato. E tive, aliás, uma coisa interessante. A Chave de Salomão é um romance sobre o que é que acontece quando morremos. O que é que a ciência descobriu sobre isso. E depois vai ter que abordar naturalmente a física quântica e falo de uma coisa que, assim dito, parece um bocado complicado. E, na verdade, que é a equação de Schrödinger. E então, que é uma equação, pronto, de cálculo quântico. E uma vez apresentei o livro, a edição alemã, na Feira do Livro de Leipzig, e no final houve um alemão que veio ter comigo e disse assim, olha, eu sou engenheiro, há 30 anos que eu trabalho com a equação de Schrödinger e só percebi a equação de Schrödinger quando li o seu livro. Eu nunca tinha entendido o que estava a fazer, porque aquilo não fazia sentido nenhum. E o seu livro é o que eu digo, o livro, quando eu digo que é um livro de ciência, na verdade é um livro de filosofia. Porque a mim não me interessa a ciência por si, interessa-me o que é que aquilo quer dizer, o que é que aquela descoberta nos revela sobre a natureza da realidade, sobre o sentido da nossa existência, porque a grande questão que nós temos de nos colocar, e temos que ser mesmo muito, muito tapados para não nos colocarmos a questão, é porque é que nós vivemos? Será para beber uns cafés de manhã e ir à praia? É esse o sentido da vida? Qual é a nossa função, não é? E esse tema está muito presente em toda a minha ficção. E a ciência eu uso-a para procurar respostas, porque a ciência, na sua essência, é um diálogo entre nós e a natureza, em que nós falamos com a natureza, não através da gramática portuguesa, ou da língua portuguesa ou inglesa, mas através de experiências. A experiência é a linguagem. Fazemos uma experiência é uma pergunta que fazemos à natureza. E o resultado da experiência é a resposta que a natureza nos dá. E, tal como Einstein disse, a natureza nunca é maliciosa. Ela diz-nos sempre a verdade. Nós temos é que compreender o que ela nos está a dizer. E as respostas dela, isto é, o resultado das experiências, dizem-nos coisas sobre o universo e sobre a realidade. E essas coisas têm impacto filosófico sobre o sentido da nossa existência. E esse tema está presente na minha obra e abordo de várias maneiras. Através da biologia, através da física clássica, através da física quântica e através até da história, da política, enfim, de qualquer... A arte também nos dá respostas a esse respeito. A moral, tem um romance chamado O Anjo Branco. Quem se interessa por os temas de África, que viveu em África, as pessoas adoram o Anjo Branco. E o tema do Anjo Branco é a ética. Aquilo é uma história de família do meu pai. O meu pai era médico em Moçambique, montou um serviço médico aéreo, andava com um avião de aldeia em aldeia a fazer campanhas sanitárias, a tratar pessoas e tudo isso. E um dia entrou numa aldeia e estava toda a gente morta. Portanto, esta história é verdadeira. E eu conto essa história e é uma história que nos vai remeter para a questão da ética, porque aquilo foi um massacre. O que é o bem, o que é o mal, portanto, é uma reflexão sobre isso. E é isso que eu procuro fazer em toda a minha ficção e está presente em todos os meus livros. Eu não sei quem vai sair deste episódio sem vontade de ir ler tudo, porque eu já estou. Portanto, pessoas, aproveitem já, olha, um episódio incrível para mim. Aproveitem, já partilhem, que estão aqui, o nosso conteúdo, deixem as vossas perguntas, sugestões, comentários. Aproveitem para deixar também o vosso like, muito importante, este episódio está a ser incrível, eu estou aqui... tenho que avançar para a pergunta, mas estou aqui e ativem notificações para receber os episódios em primeira mão. Ainda aqui um bocadinho, juntando aqui a literatura também com o trabalho que desenvolve tão bem,
no jornalismo. Como é que se preparou para estes trabalhos, para esta cobertura jornalística? Existe uma preparação, investigação, um trabalho de campo? Sim, é muito conveniente nós conhecermos, estudarmos o tema que nós vamos cobrir, não é? Mas nem sempre é possível, as coisas acontecem. Por exemplo, eu estava em casa em fevereiro do ano passado e ligaram-me para casa: Zé, tens que ir partir amanhã para a Ucrânia. Mas porquê? Mas porquê não? Eu sabia muito bem, eu tinha que ver, mas como é que fazemos e tal? E, portanto, no dia seguinte estava a partir para a Ucrânia e a guerra começou mesmo nesse dia. Portanto, aí, como é que eu vou... Mas, claro, eu tenho conhecimento enquanto jornalista, já tinha estado em 2014 na Ucrânia, portanto, tinha um conhecimento mais ou menos estabelecido. Mas sim, temos que estudar os assuntos em profundidade. No meu caso, também, eu comecei a cobrir guerras por causa da minha primeira tese de doutoramento, que era sobre reportagem de guerra. E, portanto, porque eu até aí não fazia guerras, e depois, por causa da tese de doutoramento, lá está, os vasos comunicantes, não é? Comecei a candidatar-me para essa função e comecei a cobrir guerras. E o facto de ter feito a tese de doutoramento ajudou-me também a entender melhor a mecânica do trabalho, porque tive que estudar uma série de guerras diferentes, de coberturas diferentes, e, portanto, isso ajudou-me no meu trabalho enquanto jornalista. Muito interessante. Sendo que a precisão e a objetividade são características que estão são frequentemente associadas ao seu estilo jornalístico, portanto, é reconhecido como uma pessoa muito objetiva, muito Pois, preciosa, quer dizer, a objetividade não existe verdadeiramente, não é? Porque nós somos sujeitos, portanto há sempre uma subjetividade inerente. Nós estamos sempre... Há estudos muito interessantes feitos sobre o jornalismo que falam sobre justamente o mito da objetividade, que os jornalistas acreditam serem objetivos. Não é verdade. Eu, quando tenho que tomar uma decisão, qual é a abertura do telejornal ou não, eu estou a emitir uma opinião. Se eu começo a notícia por aqui ou por ali, estou sempre a emitir opiniões. Portanto, o sujeito está sempre presente. Mesmo de uma maneira que nós não temos consciência. Por exemplo, se eu disser assim: José Sócrates acusado de corrupção, uma notícia objetiva, mas não é objetiva, porque eu parto aqui do princípio que a corrupção é má, o que é uma opinião. Eu estou de acordo com essa opinião e espero que toda a gente esteja de acordo, mas também não deixa de ser uma opinião. Se calhar para os corruptos, quaisquer que eles sejam, se calhar a corrupção é boa. O que eu digo é: objetividade não é possível ser-se, é possível ser-se honesto. E é possível ser-se independente. E temos de, sobretudo, ter ciente os limites da nossa condição humana, porque emitir opinião e ter opinião é uma coisa universal, mesmo quando nós não nos apercebemos disso. O que eu procuro fazer no trabalho, sobretudo, é captar elementos, no trabalho jornalístico, captar elementos da história, do que eu estou a cobrir, e contá-la de uma maneira que toda a gente entenda e que seja verdadeira. Sendo que nós nunca apanhamos a verdade completa, é impossível, não é? E são precisas teses de doutoramento e mesmo essas não chegam lá. E mesmo assim, existe também aqui, de alguma forma, um exercício de empatia, não é? Como é que eu transmito esta mensagem? Pois, a maneira como eu faço é: eu conto histórias. Portanto, eu vou contar a história de uma pessoa e, através da história daquela pessoa, nós começamos a compreender a situação de pessoas em situação semelhante, não é? Precisamente. E, portanto, porque a mente humana é uma mente narrativa. O Stalin tinha uma frase muito verdadeira, ele dizia: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de 1 milhão de pessoas é uma estatística. E é por isso que eu conto as minhas histórias nos romances dessa maneira e também faço as minhas reportagens de determinada maneira, porque vou procurando apanhar mosaicos da realidade que estou a captar. Enquanto repórter, por exemplo, eu estava na Ucrânia, eu lembro que estava na estação de Lviv, que estavam milhares e milhares de pessoas desesperadas para fugir ali, e de repente começo a olhar e vejo uma família a despedir-se. E então pedi ao meu câmara para filmar, e através da história daquelas pessoas a chorarem, os homens iam ficar, elas iam partir, e vivia, pronto, uma situação muito dramática. Através daquela história, daquelas 5, 6 pessoas que estavam à minha frente, eu contei a história de milhões de pessoas naquele instante na Ucrânia, não é? E, portanto, é isso. No nosso trabalho, contamos histórias e esperamos que essas histórias nos digam coisas e nos façam compreender aspectos da realidade. Também chegar ao outro, ao coração do outro, não é? Porque também é importante. Não, claro, justamente porque a nossa compreensão emocional é muito mais forte do que a compreensão racional. Pelo contrário, ao mesmo tempo, digamos, há um perigo aí que é, uma vez que a emoção é muito forte, eu também posso manipular a emoção para os meus próprios fins. Era para aí que isso é uma coisa que muitos políticos, aliás, são peritos nisso, sim. Não é? E, portanto, é preciso ter cuidado com a forma como isso é feito. Porque a linha que separa... E tem que ser muito honesto,
Pode haver aqui, não é, a linha que separa uma coisa e outra. Não, sim, começa pela intenção, não é? Exatamente. Qual é a intenção com que eu faço isso? Às vezes, a minha intenção é contar a história, fazer compreender, a minha intenção é manipular para que as pessoas acreditem de determinada maneira. Qual é a intenção? Essa é uma questão que deve sempre merecer reflexão por parte dos profissionais. Mas tenho aqui uma questão importante, tenho a certeza que quem nos está a ver e ouvir gostava de perceber aqui que significado é que tem, uma vez recebe o prémio 5 estrelas em literatura há 8 anos, que significado é que tem para si este reconhecimento, porque é um jornalista, um dos jornalistas mais respeitados, credíveis no nosso país, a receber ano após ano, consecutivamente, 8 estrelas. Bom, que peso é que tem para si? No essencial, vamos lá ver, é importante, porque isto não é a opinião de um grupo de amigos que se reuniu num café e decidir quem é que vai ganhar um prémio. Isto é a opinião dos leitores. E não há literatura sem leitores. Não há jornalismo sem espectadores, sem leitores também, ou sem ouvintes. E, portanto, nós trabalhamos para as pessoas. Há quem pense que as pessoas são... e tal, é isso trabalhar para as pessoas, que é uma coisa má. São pessoas que depois dizem que são muito democráticas, mas detestam a democracia porque não querem que chegue às pessoas as coisas, não é? Não, eu acho que nós trabalhamos para as pessoas, para o cidadão comum, e procuramos dar o melhor que sabemos. Eu também, mais do que dou, também é difícil, mas é muito importante, naturalmente, reconhecer ou ver o reconhecimento do público, porque é um reconhecimento já não meramente quantitativo, mas é um reconhecimento qualitativo. Muito bem. E é um reconhecimento que não resulta de um segmento específico do mercado, mas é transversal à sociedade portuguesa. Pessoas de classe alta, de classe baixa, médicos, sapateiros, qualquer profissão, portanto, está refletida no Prémio 5 Estrelas. E isso, naturalmente, não pode deixar de ser algo que eu encaro com orgulho. Muito bem. Orgulho, alegria, acho maravilhoso. Um dia, quem sabe, também eu ganharei 8 estrelas, não é? 8 prémios 5 estrelas. Pessoas queridas, estamos quase a terminar aqui as nossas questões. Tão interessante o nosso episódio. Estou mesmo feliz de estar a conversar consigo, José. Deixar aqui só mais este pedido para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Partilhem este conteúdo. Deixem o vosso amor ao nosso convidado, os vossos likes. Ativem notificações para receberem episódios como este que estou aqui a conversar com o José Rodrigues dos Santos em primeira mão. E muito importante, partilhem conteúdo. Está aqui informação tão interessante. Eu disse que ia ser uma masterclass. É uma masterclass. Tenho alguma curiosidade em perceber, porque para além da parte jornalística, da carreira jornalística, de todos os livros, 24 romances, que outros interesses tem? Tem outros hobbies? O que é que gosta de fazer? Quer dizer... Isto é uma vida agitada? Pois, o problema é, eu trabalho muito e para fazer o tipo de produção que eu faço, as pessoas perguntam, mas como é que ele faz isso? A resposta acaba por ser simples. Faço porque gosto de fazer, mas também porque prescindo de muita coisa. Por exemplo, eu quase já não faço leituras de prazer. Todas as minhas leituras são leituras de pesquisa para os romances. E, portanto, há alguma coisa que eu agora me estou a impor, aliás, já há bastantes anos, é pelo menos algumas horas durante a semana fazer desporto. Eu faço muita questão de fazer desporto. E, em bom rigor, também isso me ajuda no trabalho, porque às vezes eu estou a fazer o desporto e estou a pensar em coisas que estou a escrever e de repente encontro uma solução para um problema qualquer de um determinado tema que eu estou a abordar e, portanto, arranjo soluções aí. Portanto, mesmo a fazer desporto, eu arranjo maneira de integrar o meu trabalho enquanto romancista nisso. Mas prescindo de muita coisa, e há muita coisa que eu não faço porque embora gostasse, na verdade, não tenho tempo para isso. Portanto, é uma questão aqui, quais são as minhas prioridades? Exatamente, eu tenho que tomar opções. E há coisas, venha aqui para este evento, mas eu se vou para esse evento, eu não posso estar a fazer outra coisa, não é? Antes. E, portanto, tenho que prescindir de muita coisa, de facto. Não tenho uma vida social intensa, aliás, tenho uma vida social relativamente pobre, estou com a minha família e pronto, é essencialmente isso. Porque também se já fazer vida social, aquilo vai-me consumir dias e dias e, portanto, o trabalho não aparece depois feito, não é? É um bocadinho que significado e que propósito é que cada um de nós quer atribuir à sua vida, não é? É verdade. E como é que nós encaramos, o que é que prioritizamos. Para mim, escrever é uma coisa muito importante e, portanto,
acabo por fazer isto e gosto de fazer. Atenção, isto não estou a dizer que seja um sacrifício, não é? Mas eu estou-me até a sentir compreendida perfeitamente. Quando disse aqui o meu trabalho, a minha leitura é essencialmente para o meu trabalho, quando eu digo assim, não tenho tempo para ler uma história, porque estou muito envolvida em fazer pesquisas para o meu trabalho. Tenho aqui uma curiosidade em relação à inspiração. Falo assim, como é que os escritores se inspiram? Há alguém de referência, alguém que o inspirou a ser escritor? Na família? Algum autor? Não, conhecê-lo aqui um bocadinho para além daquilo que toda a gente conhece. Não, eu tornei-me escritor por acidente, como eu disse. Eu fiz a minha tese de doutoramento, publiquei-a, e para mim era o fim da história. Depois o presidente da Associação Portuguesa de Escritores leu-a e um dia disse-me, você é um romancista. Não sabe, mas eu achei aquilo um bocado absurdo, não tinha... Nunca me ocorreu tal coisa. E ele depois pediu-me para eu escrever um conto para uma revista literária que ele tinha, e eu não tinha assim lata para lhe dizer que não, então ok. Peguei lá numa história e comecei a escrever, depois de repente entusiasmei-me e de repente já tinha 200 páginas e foi o meu primeiro romance. E foi aí que eu fiquei viciado na escrita, porque percebi justamente aquilo que eu estava a dizer há pouco, que através da ficção se conseguem expor as verdades de uma maneira mais profunda, completa, do que através do discurso não ficcional. Então, esse professor que leu a sua tese de mestrado, no fundo, é aqui alguém que incentiva... Não, o professor é um escritor, é a escritor. Que incentiva, no fundo... Sim, nesse sentido, ele influenciou bastante. É preciso dizer que eu nunca fui grato, porque ele ainda hoje está à espera do conto. Foi publiquei em livro, foi o meu primeiro romance, não teve conto nenhum. Para compensar, tem que aturar o escritor também mais. Mesmo para terminar, estamos a terminar o nosso episódio, e eu falava horas... Vamos combinar fazer uma segunda parte deste episódio? Está bom? Boa, noutro formato. Qual é que é, se puder partilhar connosco, o maior apoio e influência na sua vida pessoal e profissional? É a minha mulher, claramente a minha mulher, não é? Para já é a minha primeira leitora, pronto, e depois apoia em situações, até que eu tive, sobretudo na minha vida profissional enquanto jornalista, momentos difíceis, porque temos que enfrentar muitas vezes o interesse da busca da verdade dos jornalistas colide com o interesse de governantes que, por razões legítimas ou ilegítimas, não vou questionar isso, têm interesse em não mostrar que aquilo não se saiba e, portanto, há confronto e o governante tem poder, de facto, não é? E isto criou situações de tensão e bastante difíceis de gerir na minha vida e, portanto, claro que as pessoas que estão à minha volta são importantes para lidar com esses momentos difíceis. Antes de terminar aqui o nosso episódio, de agradecer muito a sua presença e mais uma vez congratulá-lo pelo 8º Prémio 5 estrelas na literatura. Pessoas queridas, nós vamos voltar na próxima semana. Já aproveitem, deixem os vossos likes, sugestões, comentários, vamos estar atentos a tudo e, muito importante, ativem notificações para receber os nossos episódios em primeira mão. Partilhem ao máximo e subscrevam o nosso canal. Um beijo a todos, obrigada, até à próxima semana. Obrigada, José. Obrigado.